Oi, gente, o pessoal vai entrando. Oiê, todo mundo entrando. Oi, Lu, boa noite, Ludi. Gente, oi, Fer, já chegou. Gente, hoje é uma responsabilidade essa live, mas fico muito feliz pela oportunidade de estar conversando sobre energia. E hoje eu não vou demorar muito para já chamar a Fer pra gente conversar, porque num primeiro momento vou conversar com a Fer e na sequência, então, com o Nelson Teston, ele que é um especialista em constelações familiares, sistêmicas, de negócios, enfim. Então, a gente vai conversar com ele também, e depois conversamos de novo com a Fer. Hoje tem um sorteio que tá rolando aqui no meu Instagram, da sessão de Theta Healing, da Bru. A Bru também tá por aí. Enfim, muita coisa hoje à noite. E eu estou muito feliz de todos vocês estarem aqui, já acompanhando. Sejam bem-vindos mais uma vez. E Fer, quando quiser a gente já começa. Tô por ti já. Oi, gente que tá interagindo. Podem ir mandando suas sugestões, suas dúvidas durante o bate-papo, que também é legal. Vamos ver aqui. Já vou, na verdade, eu vou... Fer, tá por aí? Tá pronta? Aí! Oiê! Oi! Linda! Linda você, Fer, Juju. Fer, que felicidade! Eu já tava com saudades de te ver aqui pelas lives, viu? Porque a gente só fez um intervalo, mas parece que já faz tempo que não tínhamos aqui. É verdade, é verdade. A gente nem se dá conta, né? O tempo vai passando, enfim. Então, acho que é talvez um mês, Juju, talvez. É, eu acho que já faz um mês, sim. Fer, eu vou aproveitar que tu já está por aqui. Enfim, eu sei que tem pessoas novas que vão chegando aqui no Instagram, vão acompanhando. Então, gente, para explicar um pouquinho para vocês. A live terapia é uma série de lives sobre autoconhecimento. E aí eu tenho o prazer, a felicidade de ter a oportunidade de conversar e compartilhar com vocês as conversas com todas as meninas do Prana. Eu falo meninas do Prana, né, Fer? Que são as terapeutas do Prana, que é uma casa de energia vital, uma casa maravilhosa que eu me sinto em casa mesmo, Fer, toda vez que estou aí. A Fer, a Júlia, a Bruna, a Kelly, enfim. Então, a gente aqui no meu Instagram tem a oportunidade de ir conversando um pouquinho e de compartilhar, né, esse mundo, e eu brinco, né, Fer, que é esse caminho sem volta, mas é um brinco bem feliz, assim, tá? Que a gente começa esse caminho de autoconhecimento e nunca tem fim. É maravilhoso. Fer, só para o pessoal ir conhecendo também um pouquinho, o Prana, além de oferecer diversas terapias, também promove workshops, né? Sim, na verdade, nós, na transição de casa, né, nós fizemos mudança de endereço para uma casa maior, enfim, mas a ideia é já nessa casa continuar promovendo esses workshops, mas que pudesse comportar mais pessoas. Então, desde o workshop de constelação familiar, workshops de enneagrama, trazer terapeutas de fora. Então, hoje também, né, eu chamo ele do meu teacher, né, o teacher do coração. Ele também é a inauguração da casa nova, é como teacher. Então, assim que pudesse fazer essa aglomeração maravilhosa, o Nelson vem para fazer a inauguração do nosso novo endereço. Então, a gente vai fazer esse workshop com o Nelson, virtual, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, né, Juju? Vamos sim. Mas ele é uma pessoa incrível. E, então, sim, workshops, nós fizemos vivências online também, temos o grupo de meditação online, também vamos nos adaptando, né? Eu te digo e confesso que estou aos poucos me organizando com isso, um pouquinho de preconceito com esse online. Mas a gente precisa se adaptar, né? Então, É verdade.
é um movimento que acontece. Então, às vezes os alunos da meditação dizem assim: ai, Fer, mas não é a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não é a mesma coisa, mas é uma forma de nos conectarmos, né? O corpo físico é apenas um dos corpos. Então, quando a gente fica na egrégora, hoje nós vamos ficar na egrégora com o teacher, com o Nelson, que é uma pessoa incrível. Então, a gente vai poder sentir e começar aos poucos perceber que os nossos corpos se conectam. Fer, eu até ia te perguntar, porque a Fer fala do Nelson, o teacher dela, o professor, mestre, enfim. A Fer fala do Nelson pra gente que tem a oportunidade de conviver contigo com o coração, né? Com muito carinho, com muita admiração. E eu confesso, dona Fernanda, que quando cheguei no Prana na semana passada, e ela me disse assim: olha, eu tenho uma proposta indecente pra te fazer. O que tu acha de fazer uma live com o meu teacher? Eu pensei, ai meu Deus, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Fer, conta um pouquinho mais pra gente, antes de eu chamar o Nelson também, é quase como uma apresentação dele, né? Conta pra gente como tu conheceu ele e de que forma ele te auxiliou, te ajudou para te estar aqui conosco hoje em dia, conversando e nos ajudando tanto. Tá bem, vai ser uma honra contar essa história. Na verdade, eu conheci as constelações, tive a oportunidade de participar de uma constelação há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E desde o dia em que eu assisti a primeira constelação, eu falei, eu quero trabalhar com isso. O que que é isso? Eu me encantei, assim, mexeu de um jeito inexplicável. E aí, o tempo foi passando, né? Eu tinha livraria, eu fui estudando uma terapia aqui, uma colar, e sempre com esse chamado de estudar a constelação familiar. Aí, eu acho que são 2 ou 3 anos, 2 ou 3 anos, né, amor? Quem tô com meu amor aqui no grupo de apoio, porque ele é o maior fã de Aster. Ele só tá trabalhando crenças limitantes para aos poucos ir falando, né? Ah, e aí eu fui no congresso holístico lá em Gramado. E eu falei para as meninas, eu disse, meninas, aqui eu vou conhecer o meu mestre nas constelações. Mas eu nem sabia se iam falar sobre constelação, enfim. E aí eu tô ali assistindo uma terapeuta linda que chama Ieda, que é a esposa do Nelson, mas que até então eu não sabia. E ela toda chegou sambando, fazendo uma coisa linda, assim, com uma energia a mil. E eu percebi uma pessoa filmando ela. E eu falei para as gurias deve ser o marido dela. E na época o meu relacionamento com o Dani tava naquele dedo podre sistema. Então nós tava só a serviço um do sistema do outro, e não que isso não seja assim agora, Uhum. mas enfim. E aí eu disse, eu quero um dia ter alguém que olhe para mim como ele olha para a esposa. Mas eu não sabia quem era. Eu só me encantei com a forma com que ele filmava a esposa. E aí terminou, a Ieda tá aí mandando um beijo, a Ieda linda, Ieda Gruber, quem quiser seguir ela, show, a esposa do Nelson. E aí terminou a palestra da Ieda e em seguida ia começar o cara que ia falar das constelações. E eu, nossa, né? Ai, será que eu vou gostar? Será que eu vou gostar desse cara? Enfim. Quando ele começou a falar, era o marido que tava filmando a mulher. E eu já tinha gostado dele sem saber que ele dava constelação, que ele era o Nelson Teston. Ele ganhou o meu coração com que a forma com que ele olhava para a esposa dele. Então, ela tá mandando um boa noite. Então, foi assim que eu conheci meu teacher. Aí, na saída, eu já fui ali conversar com ele, ver como é que era. Ele me explicou com quem eu falava e como eu fazia para me inscrever no curso. Foi uma forma simples, né, de se identificar. E aí, nesse caso, eu vou começar entrando no assunto, tá? É quando a energia bateu, assim, aquela frase que a gente usa. É Quando aquela coisa que tu sempre diz, né, Juju? Senti um chamado. eu Então, senti. quando eu vi aquela cena, na verdade, naquele minuto, o meu teacher ganhou ser o meu teacher. Então, por mais que eu ande e vou andar por muito nas constelações e conhecer outros teachers, eu sempre vou honrar ele, né? E tudo que de alguma forma ele pôde nos passar, porque o meu amor também fez a formação comigo.
E estar na presença dele já me engrandece muito. E quando ele aceita um convite desses, hoje eu tô com o meu ego assim, ó, uau. Fer, então imagina, na verdade é o teu ego. Pra mim ainda eu não tenho um nome, tá? Pra sensação que eu tô sentindo hoje, tá? Ainda não tenho nome. Mas, Fer, e hoje o Nelson vem aqui pra falar sobre energia Aster. Conta um pouquinho pra gente da tua experiência com energia Aster, da tua vivência, o que tu pode nos adiantar sobre esse assunto. Então, e é o que eu sempre falo para os alunos da meditação ou quem convive comigo. Qualquer forma de explicar é limitar. Qualquer palavra que a gente falar para querer justificar ou explicar qualquer coisa, a gente vai limitar, né? Quando a gente se permitir sentir esta energia, ainda assim a gente não vai conseguir explicar, porque o que é feito para sentir não é feito para racionalizar, né? Mas se eu conseguir de alguma forma passar em palavras, né? Tanto que o pessoal hoje, depois o Nelson com a propriedade fala, e também não sei se ele vai dar uma palhinha da energia Aster, né? O chefe manda aí, a gente tá aqui só a serviço. Mas a primeira experiência que a gente teve com Aster foi dentro do campo das constelações, enquanto fazíamos a formação. E foi por isso que eu escolhi o Teacher, porque ele faz tudo de uma forma muito espiritual. A constelação familiar, ao contrário do que todo mundo pensa, não tem nada de espiritual, ela é uma ciência. O que faz ela ser espiritual ou não é quem a conduz. E por isso também que fui fazer a formação com ele, porque a forma dele conduzir de uma forma espiritual e através do campo de energia Aster é incrível. Então a primeira experiência foi dentro das constelações, mas a experiência que eu quero compartilhar um pouquinho com o pessoal que está aí foi uma imersão que nós fizemos em Ametista do Sul, que é uma imersão Aster, e o teacher nos levou dentro dos túneis, sabe, onde eles tiram as pedras de ametista. E ele canalizou a energia Aster que batia no lençol de ametista e voltava para o nosso corpo. Então, como dizer assim, Juju, explica a constelação familiar. Ah, tá. Explica a energia, o reiki. Uhum. Explica uma meditação. Não tem como explicar. O que é feito para sentir é feito para sentir. Mas é uma expansão de consciência muito grande. É uma fonte de cura. Então, e eu senti e vivi a cura, né? O meu amor, há um ano atrás, mais ou menos, nós vivemos um processo de cura muito grande de corpo físico, de corpo mental e de corpo espiritual. E por muitas vezes só dizia, teacher, me dá um help, que a situação do Dani não tá legal, ele vai pro bloco cirúrgico de novo. O teacher dizia, ok, vamos botar ele num laboratório Aster. Então, é sensacional e quem tá afim de um papo de doidão, ó, tá conectado na live certa. Só deixar fluir, né, Fer? Só se entregar e, de alguma forma, as palavras que chegam, que a gente possa acolher, né? Que a gente possa acolher e que, de alguma forma, cada palavra que chegar nos permita a expansão de consciência. Que eu falei hoje na aula de meditação, que primeiro, para qualquer coisa na vida, a gente precisa decidir. Então, quando a gente decide que quer expandir a consciência, quando a gente decide que existe uma energia que pode nos curar, a gente já andou meio caminho. Aí chega um mestre, traz a energia, pronto. O mestre sempre aparece quando o aluno está pronto. Fer, por hora eu te agradeço, tá? É sempre uma felicidade, um prazer conversar contigo por aqui. E agora vamos conversar então com o teacher, famoso teacher da Fer, que todo mundo escuta falar com tanto carinho, com tanto apreço. E agora é aquele momento que eu finjo não tremer a base, né? Assim a gente passa plenitude, tranquilidade, enfim, e conversa com ele. Mas, brincadeira à parte, Fer, a gente fica com essa ansiedade, mas são aquelas borboletas felizes no estômago, né? Que deixam, que fazem a vida mais emocionante também. E sempre lembra que tudo que chega pra gente é porque a gente dá conta. O mestre sempre falou isso pra nós. O Nelson sempre nos disse: da tua vida tu dá conta, das tuas façanhas tu dá conta. E se tá chegando pra ti, Juju, na tua quarta live terapia, ter o Nelson contigo é porque tu dá conta.
Que assim seja, né? Eu vou estar aqui Beijo. no suporte técnico. Ótimo, ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá? Tá bem. Obrigada. Beijo. Gente, eu vou ficar por aqui enquanto eu vou chamando o Nelson. Eu vou só aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que tá entrando. Primeiro para minha mãe que já faz um mês que a gente não se vê. Minha mãe tá lá em Guaporé, eu tô aqui pro Cotiporã. Mãe, estou com saudades. Se cuida por aí, um beijo. E em nome da minha mãe e toda a minha família que tá chegando por aqui, que tá sempre me acompanhando. Muito, muito, muito obrigada. Vou aproveitar e vou mandar um beijo pro Beto, o tio Beto, de todo o coração. Que saudade, saudades mesmo, né? E a Mary querida aqui com a gente, a Jo. A Jo mandou, e daí a Fê tem o amor dela que olha pra ela da mesma forma. Que lindo. Isso é muito bonito. Eu vou aproveitar e vou chamar por aqui o Nelson. Peraí. Aqui, vamos ver. Só um minutinho, gente. Tá aí. Já estou chamando o Nelson agora para conversa. Várias pessoas mandando mensagem. Sejam bem-vindos, todos que chegaram agora. Oi, teacher da Fê. Olá, olá, que alegria! Nossa, quanta coisa especial aconteceu antes de eu ser chamado. Emocionante, me emocionei. Bom, Nelson, seja muito bem-vindo à Live Terapia, né? Essa série de lives que começou de uma forma bem mais pequenininha, assim, menorzinha, né? Com o interesse mesmo de levar o autoconhecimento e de sentir tanta coisa boa que eu senti, possibilitar que outras pessoas também sentissem. E hoje estar aqui conversando contigo, sinto uma felicidade, um prazer, enfim. Seja muito bem-vindo e obrigada por conversar com a gente hoje. Gratidão também, Ju. Gratidão também a Fer, que irradia toda essa luz, toda essa bondade e humildade e simplicidade. E junto com o Dani ali, que eu sei que está nos bastidores, que também é uma pessoa que amo, é um casal maravilhoso e querido. Então, muito obrigado. Estou aqui a serviço, e enquanto eu escutava, isso só aumentou a minha vontade de estar conectado com algo maior e que esse algo maior possa falar através dos corações nossos aqui e junto com todas as pessoas que estão vibrando juntas nesse campo que se forma de consciência, onde é um grande grupo que emana luz sem tempo e sem espaço. Nelson, pra gente começar, eu fico aqui sempre com o meu chazinho, tá? Então eu vou tomando um chá, eu vou conversando. E pra gente te conhecer um pouquinho melhor, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua caminhada até aqui. Com o que tu trabalha, o teu. Um pouco mesmo da. Um pouco que eu imagino que é bastante da tua experiência, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho, sobre o teu dia a dia. O meu trabalho, eu sempre fui muito encantado por Deus, pela espiritualidade. Não se usava esse nome na época da minha infância. A palavra espiritual acho que nem aparecia no nosso vocabulário, né? Era uma predominância mais religiosa. Agora, eu buscava Deus sempre. E eu me lembro muito bem que quando eu tinha uns 6 anos de idade, passava um homem vendendo quadros. Isso era uma época já nessa vida. Muito antiga, mas... E eu escolhi o quadro de Jesus. Minha avó até achou estranho, porque tinha carrinho, tinha outras coisas. E eu me lembro muito bem que eu chorei copiosamente. Eu pegava aquele quadro e deixava do meu lado, era maior que eu, e chorava. Feliz por como se fosse um reencontro. E este reencontro, na verdade, aconteceu mais vezes. Eu hoje começo te falando desta forma, onde eu me lembro assim que por muitas vezes eu entrava num contato profundo com forças espirituais de uma luz muito grande e aquilo me arrebatava. E isso aconteceu quando criança, várias vezes, na adolescência, e depois na vida adulta, na medida que eu fui buscando e ia acontecendo. E eu me dei conta que o que eu queria mesmo era trabalhar com pessoas, mas trabalhar com pessoas de uma maneira a trabalhar a energia delas, a trabalhar a frequência vibratória delas, trabalhar o amor, a expansão da alma, a visão espiritual do ser como um todo.
E para isso eu fui estudando vários modelos terapêuticos, vários processos, várias ferramentas, vários modelos, várias formações de coaching, de programação neurolinguística, quando quase ninguém estudava o assunto. Daí eu fui fazendo várias caminhadas, estudando vários modelos terapêuticos. Aí me dediquei uma década e meia a usar e transmitir a energia Reiki e outros modelos. E tudo isso sempre me leva a, de tempos em tempos, retornar profundamente para um movimento muito espiritual, de reconexão, de reinvenção e tudo mais. Então, ao longo da minha carreira, depois que eu saí do sistema financeiro, eu faço 20 e poucos anos que eu me dedico exclusivamente para as terapias e o desenvolvimento das pessoas. Então hoje eu estou focado naquilo que também me encantou e que eu, quando ouvi falar, sabia que isso eu iria trabalhar muito e nem entendia o que que era uma intuição, como aconteceu com a Fer, que ela comentou, algo lindo. Isso aconteceu com a Ieda também, a Ieda Gruber, né, minha namorada, minha esposa que também está assistindo. E, enfim, aconteceu com tantas pessoas, né, que estão trabalhando nessa área. E o que acontece, Ana Júlia, é que a minha caminhada sempre foi de multiplicar conhecimento. Mas eu não multiplico conhecimento só por multiplicar. Ele Uhum. precisa estar na minha alma. E depois de um tempo eu sinto que aquilo está pronto. Eu já ensinei para o número de pessoas que precisava, já falei para as milhares de pessoas que precisavam ouvir, e aí eu sigo trazendo mais aquilo e mais o que eu farei. Então é bem sistêmico. Então hoje eu trabalho integrado, faço alguns atendimentos individuais, eu digo alguns porque eu não abro agenda assim para me dedicar o dia inteiro a essa parte. Desenvolvo os cursos online e, claro, numa primeira vez que estive no Egito, eu recebi um grande campo de informação, que são downloads que nunca mais pararam de ser recebidos, faz mais de 20 anos, que é a energia Aster. Deu esse nome, energia Aster. Então, hoje, nesse processo aí de pandemia, eu passo por um processo de uma reinvenção profunda e um contato com largar muitas coisas, reformular outras e preparar o novo grande passo. Esse é um momento, talvez, Nelson, que essa expectativa, talvez, desse novo normal, desse novo começo, é, está presente em muitas pessoas, né? E hoje, muitos acabam sentindo um pouquinho mais dúvidas, ansiedades, e talvez esse seja um dos motivos que a busca pela espiritualidade, pelo autoconhecimento nas redes sociais, nas plataformas de busca tem aumentado tanto, né, desde o início da pandemia. Só antes de falarmos sobre energia Aster, eu só gostaria de uma pergunta, porque logo que tu começaste a responder, falou que começou a estudar isso quando ainda não era um tema muito estudado. E realmente, parece que de uns tempos para cá tivemos um boom, talvez, né? Um momento onde as pessoas dedicaram um olhar mais carinhoso a esse assunto. E tu percebeste essa mudança? Percebeu essa diferença do início, talvez, do teu interesse por esse assunto e agora, na atualidade? Sim, são ondas, Ana Júlia. Como eu estou praticamente, tenho pelo menos 30 anos envolvido com esses movimentos de energia e tal, né? Eu noto que são ondas. De tempos em tempos, volta assim, eclode um movimento e ele leva muitas e muitas pessoas a pensarem sobre o assunto. Muitas se distraem, daí quando vem a onda elas vão de novo. São ondas e estamos numa grande onda de despertar de consciência. Tanto que a nossa live também fala sobre isso, né? Está sim, nós estamos startando, nós estamos começando de novo a um olhar novo sobre algumas coisas que foram perdidas e que não deveriam ter sido deixadas. Mas foi como foi, que tem a ver com algo maior, com a amorosidade, com a gentileza e com a conexão com o que podemos chamar de Deus, de seres de luz, mestres, anjos, o que cada um quer chamar, mas com o sagrado. E muitas pessoas notaram que instantaneamente tudo que elas tinham de material, todas as roupas incríveis, todos os carros, as casas, quase nada mais poderia ser aproveitado. Claro que são todas coisas maravilhosas,
Mas a pessoa que tem 5, 6 oportunidades de casas para morar, já tinha que ficar só numa fechada, né? Pessoas como eu que adora hotéis e que viajava muito, também me recolhi e me encontrei. Então cada um se encontrou do seu jeito. Mas sim, estamos passando por um despertar de consciência. Agora presta atenção em algo que eu falo e que eu gosto de falar sobre isso. É necessário alimentar esse movimento, porque logo muita coisa vai voltar ao novo normal, mas com muitos estímulos para se olhar só para a cultura do externo, só para o ter, para o conquistar o externo. E, de novo, facilmente se esquece de se estabelecer diariamente um contato com este fluxo de luz que está presente e que todos podem sentir. Aí poderia ser mais uma onda, né? Se eu entendi mais ou menos a ideia. Sim, sim. Então vamos pensar que existe a onda também. Vamos assim limitar as palavras, rotular um pouco, mas existe essa onda do materialismo, mas o materialismo cego, onde do tipo, quando eu compro meu novo celular, eu fico em paz. Quando eu compro meu novo automóvel, eu sinto amor, né? Nesse sentido do materialismo. Então essas ondas também voltarão, de se estimular esse tipo de consumo pelo consumo. E é o efeito manada de muita gente fazendo isso. Então é importante para quem está conseguindo conquistar um despertar de consciência, de fazer coisas que mantenham esse movimento mais sagrado, mais forte. Porque ele foi ignorado por muitos e foi considerado que quem fazia isso era idiota, era menos competente que os outros. E agora você está vendo que pessoas muito competentes, muito saudáveis mentalmente, psiquiatricamente falando, inclusive, estão procurando esses caminhos mais sensíveis e sutis, ligados a uma energia cósmica divina e que, ao mesmo tempo, contempla uma sensação de paz, de sossego, de harmonia, a sensação do tipo, eu estou no meu eixo, eu estou no meu lugar. Aproveitando então esse assunto, né? Eu queria introduzir um pouquinho, conversar um além, talvez, né, Nelson? Porque a gente, quando fala em energia, vai ao encontro disso mais ou menos, tá? Na fala de leigo, assim, é a Ana Júlia que no dia a dia na correria chega com alguém, conversa, e daí quando sai diz, a energia daquela pessoa não bateu com a minha. Ou entra na casa de alguém e diz, ai, que energia boa que tem aqui, que sensação legal. Essa energia que a gente tanto usa nas nossas palavras, nas nossas falas, ela existe, Nelson? Ou é apenas uma gíria, talvez um costume que a gente criou de, né, relacionar o ambiente com a energia que sentimos de uma forma mais ampla, talvez? Essa energia existe? Eu vou começar respondendo assim: muita gente quis que não existisse. Muitos cientistas passaram dedicados anos e alguns somados décadas, ou talvez séculos, tentando provar que isso é uma bobagem. Mas onde está a sabedoria popular, deve ter uma verdade. Faz muitos séculos que as pessoas falam que a casa estava pesada, que aquele ambiente não estava bom, que foi falar com aquela pessoa, ficou pesado, ficou esquisita, passando mal, que foi falar com uma outra e sentiu uma sensação de paz, de alegria, de amor, que foi pegar um livro na mão e sentiu uma coisa muito esquisita. Eu não quero esse livro. Foi pegar um outro, meu Deus, eu quero isso. Então, tudo é frequência, tudo é energia. E nós já sabemos há décadas que tudo são formados por átomos. É só uma cabeça dura que fica tentando colocar tudo em forma de sim e não, de certo e errado, de 1 mais 1 é 2, e que não pode ser diferente. Eu venho observando ao longo de filosofando sobre o que são as ciências exatas. De exatas elas não têm nada. Elas só conseguem medir, mas tem que medir tanto para conseguir um padrão, mas tanto. Por quê? Porque varia sempre. As Então variáveis. nós somos seres que somos variáveis. E a energia é variável. E os lugares variam. E sim, as palavras, se eu começar a dizer muito palavrão aqui, se eu começar a ofender uma pessoa, que não seja quem está, vai causar irritabilidade, vai causar desconforto. Por que vai causar? Porque são conteúdos, são linguagens. Linguagens disparam emoções, emoções são frequências. Coração emite onda eletromagnética.
E mais que a onda eletromagnética, emite outros tipos de ondas que a gente apelida de eletromagnética, ligado ao amor, gentileza, à conexão com as pessoas, ao respeito. Então, aqui está a intuição. Então, sim, somos energia e temos momentos que as energias são boas, no sentido. Todas são boas, no sentido que pode aprender algo com ela. Mas tem algumas que dão um trabalhão danado. São, parece mais resistentes, né? Usar uma palavra um pouquinho Sim, melhor. é isso aí. São aquelas que passam alvejante, passa solvente e o negócio está ali, né? Mas Tá o que ali. acontece aí? Por que que a energia fica muito tempo, para alguns casos? Porque é um padrão de pensamento que continua reverberando e repetindo. E tem uma coisa, né, Ana Júlia? A gente não se dá conta. Eu pego um livro e leio. Oh, agora eu tenho pensamento positivo. Eu sou uma pessoa muito querida e simpática e saudável. Ok, aí eu terminei com isso, de conversar. Aí entra o gatinho aqui e eu digo assim: esse é asqueroso desse bicho, que eu odeio ele. Eu queria mais é que morresse, que se atirasse pela janela e que, pronto, já entrou numa frequência de raiva. Quer dizer, aquele pensamento lindinho e bonito foi só uma retórica, blá, 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 blá. Então é necessário, ó, não é só aqui, é passar para cá. É aqui e aqui. Por isso que a gente também usa, quando diz o eu. Como é que a gente diz assim o eu? Ninguém diz assim, ah, daí eu estou conversando com o meu eu, ou a pessoa fala alguma coisa e o outro diz assim, eu, ou eu. Não, eu. Uhum. Isso é inconsciente. Há um centro de alma aqui, e que tem neurônios. E tem É. neurônios. Eu vou, Nelson, aproveitar antes de. Pra gente não perder o assunto, né? Tem duas perguntas. Ana Maria Provence, acho que eu li certinho o sobrenome. Gostaria de saber: tenho ouvido pessoa andar até o quarto onde durmo e sentar na cama, sinto afundar o colchão. Para mim, isso é muito real. Posso mesmo sentir isso ou penso que estou acordada? O que que tu me diz, Nelson? Pode ser todas as coisas. A pessoa pode estar acordada tendo uma experiência assim, pode estar dormindo tendo uma experiência assim, ela pode ter saído do corpo. Ah, Normalmente, quando a pessoa está tendo experiências como esse tipo, muitas vezes criar um hábito assim de uma boa oração, de um bom centramento de oração, duas, três vezes, duas, três noites seguidas, provavelmente passe. Se isso incomoda e causa desconforto, é bom procurar alguma pessoa que trabalhe com esses modelos energéticos, trabalhe com esses modelos que ajudam a entender o que está acontecendo. E a gente chama assim o encaminhar, solucionar essa questão, porque às vezes também é uma baita de uma mensagem positiva que tem ali. Então, é uma experiência que existe, é mais comum do que se pensa, principalmente com crianças. Mas as crianças acham tão normal que elas nem comentam. Talvez até brincam, né? Sim, sim, para eles está normal. Eu já, em curso de anjos, quando eu fazia curso de anjos, que agora até vai sair de novo a edição do meu livro sobre anjos, que não é sobre anjos, são histórias, é uma experiência com anjos. Uma vez num curso eu perguntei para as crianças, quem aqui já viu anjos? Tinha umas 10 crianças na sala, umas 5 fizeram assim, era metade. Como que é? Aí cada um contava de um jeito, mas para elas, todas elas se relacionavam a essas presenças. Tá? É esse. Então é tranquilo, é normal. No planeta Terra temos muitas dimensões, mentiram para nós. Ou as pessoas acreditavam que era isso, que só tinha a dimensão material, que não passa do celular. Mas passa sim. Nós estamos em distâncias longas, com várias pessoas em distância que nós nem sabemos, talvez até outros países, e estamos todos conectados de alguma forma. Até pediria para o pessoal, mas aí vai desviar um pouquinho do assunto, mas colocar sua cidade ali, desde que não preste atenção, volta a prestar atenção na gente aqui. Qual que é a É. sua cidade? Que cidade você está? Então, Mais Ana, espero ter ajudado um pouquinho. Nós não vamos aprofundar muito nisso, mas eu acho uma. que já ajuda a entender um pouco sobre o assunto. Melhor. Mais uma perguntinha sobre energia. Qual o caminho para o equilíbrio energético e ou amenizar a sensação de ambiente pesado, energia ruim? De que forma, talvez, Nelson, para aliviar um pouquinho aquele ambiente que pesa, talvez. Tá? Quando eu escuto a pergunta qual o caminho do equilíbrio energético, eu sempre a primeira pergunta que eu faço é: esta pessoa já conhece sobre equilíbrio energético, ela quer mais informações?
ela nunca ouviu falar nada e nunca pensou no assunto, está fazendo pela primeira vez a pergunta, porque muda completamente o jeito de responder, né? É, então, mas existem algumas coisas assim básicas, dentre umas 1000 delas, que dá para falar sobre caminho energético, porque é um conjunto, tudo é sistêmico, são vários sistemas. Mas o caminho energético, para ter assim um equilíbrio energético, nós podemos pensar na necessidade de aprendermos a conectar na luz, na amorosidade, na paz, na alegria, na gentileza, na pacificidade, a nossa parte do corpo físico, o corpo emocional, as emoções que sentimos, elas influenciam muito na parte energética, no equilíbrio ou desequilíbrio. Os tipos de pensamentos, então, o corpo mental. E tem também a parte inconsciente, tanto dos pensamentos quanto das emoções, que a gente não sabe que está tendo e que está provocando equilíbrio ou desequilíbrio. Então, por isso, uma outra atitude para ter equilíbrio energético é a autodescoberta, é autoconhecimento, autorresponsabilidade e autodescoberta. Autoconhecimento, busca, 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 todos os dias um pouquinho. Quem sou eu? Como eu funciono? Como eu posso me aprimorar? E a outra é realmente cuidar da parte da energia espiritual. É fazer purificações energéticas, é fazer conexões do seu jeito, mas se conectar todo dia um pouco com algo maior, em estado de oração, de meditação, como queira. Mas é necessário. Esse conjunto ajuda no equilíbrio energético. Nelson, Tem uma outra energia. pergunta Hum, sobre a casa, né? Depois eu falo. Tu vai falar sobre a energia ástria? eu vou, mas se tu quiser concluir, não tem problema. Tá. Não, é só dizer o seguinte. Isso que eu falei para a pessoa, vale para casa. Equilíbrio energético de casa passa por tudo isso. Os donos da casa cuidarem da sua profilaxia mental, emocional e também daí no caso como que se fala lá dentro, que tipo de programa de TV fica ligado muito tempo, essas coisas todas interferem porque interferem na mentalidade das pessoas, os tipos de acontecimentos que tem ali e claro ajudar a manter um pouquinho organizados os objetos e tal, essas coisas também ajudam e blá, 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 tem mais coisas. Mas eu acho que dá para juntar as duas que eu falei. Até esse é um assunto que futuramente a gente vai abordar aqui na live terapia. Já até conversei com Olha, a Fer um pouquinho mais sobre isso também. E o Nelson, quem sabe, pode vir mais vezes aqui no meu Instagram, que eu ficarei muito feliz, né? Sem dúvida. tá bem. Nelson, sobre energia Aster. Então, para os leigos como eu, o que é energia Aster? É um grande campo de força, um portal que tem assim um apanhado energético de várias dimensões unidas num só ponto, concentradas num só gigante portal chamado Aster, que quando nós acionamos ele, ele vem em forma de várias luzes de várias dimensões e vai tratando e trabalhando e atuando no nosso corpo energético físico, nos nossos pensamentos, o mental, das nossas emoções e também do nosso espiritual. Atua num nível de uma consciência muito elevada e ao mesmo tempo atua no inconsciente, gerando o quê? Acelerando o processo evolutivo do ser humano, lembrando o ser humano de que ele é mais espiritual do que humano e lembrando que ele é humano sim e que continua sendo espiritual. E ao mesmo tempo é uma energia que veio com um papel de relembrar que nós realmente somos seres espirituais habitando um corpo humano e, ao mesmo tempo, resgatar a nossa capacidade de sentirmos-nos fortes e capazes num mundo de tantas variáveis chamado planeta Terra. Então, a energia Aster, ela tem vários papéis. Agora, falar sobre Aster, veja bem, são 7 níveis de consciência Aster. Eu estou canalizando o 6º nível. Nunca dei o curso do 6º nível ainda, só até o 5º. São 4, mais a imersão, mais professores. Então é um campo de luz muito avançado,
que esperou milhares, talvez milhões de anos para se manifestar e que está a serviço do desenvolvimento da humanidade e que vai ficar um longo tempo aqui na Terra para a gente utilizar e encontrar mais quem somos através da luz. Logo que eu te perguntei, tu ficaste um pouquinho em silêncio. Eu não sei se fui só eu ou se mais alguém que está assistindo a live quiser compartilhar. Eu senti uma energia diferente. Eu não sei se eu senti realmente ou não. Eu sei que foi agradável, porque a Fer, nós falamos muito sobre isso, né? E muitas coisas que acontecem de longe, a gente sente, né? A gente compartilha. E a partir disso, se mais alguém sentiu, pode mandar aí nos comentários para eu não pensar que senti sozinha, talvez, né? Mas, Nelson, a, a energia com a energia Aster, dessa forma que tu falaste sobre ela, como ela pode nos ajudar de forma, talvez esclarecer um pouquinho como ela pode nos ajudar, né? Nesse despertar de consciência, nessa sensibilidade, talvez que nos falta atualmente. Por que eu entro em silêncio? Porque cada vez que há uma pergunta, ela foi feita num outro dia. E é necessário entrar em contato com a sabedoria do que significa Aster para poder responder. Senão eu respondo só pela minha memória e também não tenho uma resposta profunda. Eu gostaria realmente que o pessoal comentasse se sentiram algo parecido com o que você sentiu, que isso é interessante para mim, porque daí também eu vou avaliando as ondas que a gente está trabalhando e eu vou aprendendo com elas. O tempo todo se aprende. Vamos lá. Eu vou usar um exemplo. Se a gente, por exemplo, pega um tecido, um chumaço de algodão, que seja, e coloca em contato com a água, coloca água nele, ele fica molhado com água. Se eu jogar uma água de cor azul, ele fica azul. Se eu pegar um outro, jogar uma água amarela, de cor amarela, ele fica amarelo. Ou seja, ele recebe, ele impregna, ele interfere no padrão de cores dele. Interfere, inclusive, na frequência vibratória que ele está. Se ele trocou de cor, ele trocou, átomos novos chegaram, eventos químicos ocorreram. Então, ele mudou frequências para trocar a cor. Então, porque cor é frequência. Então, quando a energia Aster chega, ela possui, vamos pensar todas as cores, e ela possui uma frequência muito, 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 muito alta. Quando ela toca no algodão, que é o ser humano, ela banha ele dessa luz. Então, ele já modificou a frequência. Então, por ser uma frequência muito alta, leva a pessoa para uma frequência muito alta. Se ela fizer regularmente, ela se mantém nessa frequência. Então, a energia Aster é um fenômeno que a gente chama de portais, bem, muito, muito, muitas vezes maiores que o planeta Terra, evidentemente, e que jorra luz na direção do planeta. E que nós, seres humanos, como temos a glândula pineal, por sinal, escrevi um artigo para um livro que está saindo em São Paulo, que é um livro sobre práticas de terapias alternativas e a glândula pineal. Vai ser pela Nova Praxis, em breve. Então, nós capturamos, como somos antenas, nós capturamos vários tipos de ondas. A da casa, a da colega, o do amigo, a do parente. Então, se nós captamos a energia da oração, de algo maior. Então, é claro que quando a gente entra em contato com a energia ástica, captura essa frequência. E essa frequência, ela vai trabalhando, fazendo faxinas na pessoa. E a pessoa nota que vai melhorando cada vez mais. Tem uma aluna que ela está num outro país e hoje ela me mandou perguntando quando que vai ter o campo 2 de África.
Aí eu estava lá dizendo para ela que vai sair em breve. Aí ela, já marquei a data até para o mês que vem, aí ela disse assim, estou usando todos os dias, estou observando muitos benefícios. É isso, que benefícios? São muitos. Pode ser em nível de células, de tecidos, de melhorar órgãos, pode ser, normalmente acontece muito de melhorar a parte psicológica, de melhorar a parte de sensação de conexão espiritual. Fica mais fácil porque como está em alta frequência, de se conectar com as suas próprias práticas espirituais. Então, tem inúmeros jeitos de se beneficiar. Até a feira antes falava, né, que é o sentir. Tem algumas coisas a gente só consegue explicar quando sente, Nelson, e acredito que esse seja um dos casos. O pessoal interagiu bastante enquanto falávamos e várias pessoas sentiram, não fui só eu então, né? E de Ah, que fato, legal. a sensação para mim começou da cabeça e se foi realmente, é como se tivesse, né, caído. Então, realmente fantástico. Que legal. Muito obrigado por você ter comentado isso. Isto também vai estruturando minha nova linguagem para usar no online, porque eu estava acostumado com presencial para Aster. E por um período, muito... agora eu vou também continuar sempre com online junto. Tanto que, depois a gente vai falar, nós vamos ter agora um evento especial online, exclusivo, né? Que a Poderosa Feira aí está promovendo, junto com essas poderosas terapeutas da Casa Prana, então, para fazer acontecer, que você também está tendo essa teu toque junto. Então, a gente precisa falar sobre isso, muito importante para quem quer acompanhar esses trabalhos. Obrigado pelo pessoal também que comentou que sentiu. Eu vou dizer assim para vocês que a energia Aster, eu sabia que era grande, mas ela é maior do que eu pensei. Uhum. E depois que eu pensei que ela era maior, ela ainda cresceu. Então, nós podemos dizer, sim, hoje nós temos exemplos como que vocês estão dando, de que a energia Aster é uma das frequências mais surpreendentes que nos últimos tempos surgiu no planeta Terra. Entre a energia Aster e a energia Reiki, há uma diferença, Nelson? Ah, ótimo, gostei. Olha só, quando eu conheci Aster, ou seja, quando eu fui apresentado espiritualmente para Aster, quando eu comecei a canalizar, ou seja, a receber downloads de uma memória de como eu comecei a aprender, não existia livros, nada falando sobre Aster. E eu era professor de Reiki, mestre em Reiki, que a gente chama, né? Já, então eu tinha uma agenda gigante. Eu chegava a dar. Naquela época que eu conheci Aster, eu tinha uns 15 cursos de Reiki por mês. Ou Não. seja, não passava 2 dias, tem um curso de Reiki. Uhum. Então sempre tinha turmas contínuas em várias cidades. Então eu estava com muita prática, muita habilidade com Reiki, muito treinamento. E quando eu comecei a canalizar Aster, eu pensei, será que não é Reiki? E a minha mente está brincando e confundindo, ou querendo o meu ego, inventar algo para se promover. Pensei, se for isso, não vai ter futuro. Então é bom que eu saiba logo, porque eu não quero enganar ninguém e nem ser enganado e me enrolar depois. Ainda gerar karma, né? Então eu comecei a testar. E eu testei com um grupo de 20 mestres em rei, sem dizer o que era. Eu só vou aplicar uma energia em vocês para ver o que acontece. Eu sabia que era diferente. E aí todos disseram, não é reiki, e eu não conheço. E é novo, e é especial. E tinha gente encantada, tanto que todos fizeram o curso, né? Todos queriam saber do de Aster. Então, é diferente, mas é legal, porque para quem conhece Reiki, fica mais fácil para entender Aster. No seguinte sentido, também é um campo que se canaliza essa luz, essa energia, onde se pode usar as mãos através para usar com Aster, ou só com a mente. Tem muitos níveis que tem muito exercício que só usa a mente. É o tempo todo o poder da mente movimentando os campos. É, é isso que acontece. Por isso que é um despertar de consciência muito grande. Que a pessoa começa a ser co-criadora. Né? Então, a semelhança que tem é no sentido que também Reiki se aprende através de uma pessoa habilitada que ensina a pessoa, que é o mestre em Reiki. Então, tem os professores de Aster. Eu não chamo de mestre porque eu não quis me autodenominar mestre para o Uhum. assunto. Né? Então, eu sou um instrutor, um canalizador do assunto. E, basicamente, isso daí tem vários níveis.
tem nos 3 primeiros níveis tem símbolos, depois não tem mais, tem poucos símbolos, mas são todas atividades assim de tecnologias, as técnicas, elas são muito variadas e todas elas utilizando mentalizações e servem para ambientes também, serve para usar na casa, no trabalho, mandar distância para animais, para alimentação, para tratar pessoas, enfim, principalmente para si. Eu digo, sempre é muito importante isso. Precisamos de cuidados próprios. A gente já falta 10 minutinhos já para acabar o Uau. nosso tempo de live, desculpa. Passa muito rápido, né, Nelson? Quando o assunto é bom e ele vai fluindo, passa rapidinho. Mas esse assunto é muito interessante. E quando a gente fala em escuta, na verdade, percebe que a gente fala bastante sobre isso sem nem perceber, talvez, né? Sem, sem talvez dar tamanha importância ou destaque da forma que merece, porque de fato influencia na nossa rotina, na nossa forma de agir, de pensar. E é aí que podemos considerar e relacionar com essa a questão de consciência, o despertar da consciência, tinha fugido a palavra, né? Quando a gente desperta, a gente tem mais consciência sobre todas as coisas que acontecem. E para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, na próxima segunda-feira, dia 27, se eu não estou errada, dia 27 de julho, exatamente, o Prana, as meninas, né, a feira, enfim, estão promovendo um workshop sobre energia Ashter e sobre o despertar de consciência, enfim, com o Nelson. Então, Nelson, o que vai ser trabalhado nesse workshop? E, embora seja online, o que as pessoas podem esperar dessa noite de aprendizado? E experiência, né, vivência. É legal, porque eu já dei uma olhada lá como é que vai ser segunda-feira, né? Olha só, o, o despertar, o que é esse despertar de consciência que nós vamos trabalhar? É, talvez, em outras palavras, a conexão com a consciência. É a conexão nossa com a nossa luz, com a nossa essência, com a nossa matriz. É, esse trabalho que eu vou fazer é um trabalho onde eu estarei colaborando, cooperando para as pessoas que estarão inscritas e presentes nesta aula online, é uma aula online fechada, né? Exclusivamente para o grupo que vai estar inscrito. Eu estarei trabalhando com conversas que exatamente atuam em frequências que vão diluindo e quebrando couraças do nosso ego, do nosso eu, que impedem a gente de experimentar mais energia espiritual, mais luz que somos aqui na Terra, experimentar mais a nós mesmos, como habitantes terrenos, seres cósmicos. Onde eu estaria utilizando junto recursos da energia Ashter para ajudar a disparar esses conteúdos. Então, vão ter momentos que eu vou fazer tratamentos nas pessoas utilizando a energia Ashter. Tratamento é uma palavra bem no sentido assim de cuidado, né? Dando os presentes para com essa energia. Não é um curso onde eu vou ensinar a usar Ashter, mas eu vou, é claro, com certeza, colaborar para que a pessoa entre em contato com essa luz e receba este efeito. E por que despertar de consciência? Porque eu vou estar trabalhando também o que eu chamo, Ana Júlia, de espiritualização da consciência. Eu rodei muito os últimos anos. Eu errei muito, acertei muito. E eu fui chamado, eu venho me trabalhando esse ano todo, desconstruindo um monte de coisas, etc. e tal, para exatamente trabalhar o que o Espaço Prana, a Casa Prana, convidou para fazer através da Fernanda. E de todas as super terapeutas que tem lá. O meu novo momento, eu vou usar as constelações para isso, vou usar Ashter, vou usar Reiki, vou usar fenômenos e processos de terapias cognitivas, etc. E terapias espirituais, vibracionais, para colaborar para a abertura de uma nova etapa de consciência de cada pessoa que queira estar presente fazendo isso. Então eu chamo de espiritualização da consciência, que é através desse despertar.
Então, eu estarei trazendo maneiras de a pessoa poder sentir mais a si mesma, se sentir mais amparada cosmicamente, se trabalhar mais o seu campo para que a própria luz cósmica, os próprios seres de luz que amparam ela, os anjos e tudo mais, possam estar mais próximos. Ela possa ter um renovar de ciclo. Nesse simples tempo que estaremos juntos, será feito isso. Eu vou aproveitar, Nelson, e comentar. Antes eu e a Fer íamos falar sobre isso, mas entre conversas, né? Quem está assistindo a live nesse momento, faz um print da tela, porque a partir desse print a Fer tem uma possibilidade para vocês que a gente explica na live daqui a pouquinho, que nós daremos continuidade. Então, quem está assistindo tem interesse em fazer o curso na semana que vem, esse workshop, essa vivência, faz um print dessa tela que depois daí tem novidade também sobre isso. Nelson, o nosso tempo já está chegando no fim, né? Mas gratidão apenas, é uma palhinha mesmo de tanto que podemos conversar, de tanto que podemos entender mais sobre tudo isso. E acredito que muito, né? A gente tem a aprender e a crescer e evoluir com tudo isso. Sim, do meu coração e neste momento eu me coloco a serviço dos seres de luz para que essa luz vá até a cada um que está assistindo, ao vivo ou à gravação. Para você também, teus familiares, as pessoas que você ama, e que também se espalhe para todos os animais domésticos que cada um tem. Excelente, Nelson, de coração, gratidão, gratidão mesmo. E que a gente possa conversar mais vezes. Eu vou te encontrar na semana que vem, estarei no workshop participando, aprendendo cada vez mais. E gratidão. Apenas, né, apenas agradecer pela oportunidade de aprender sempre. Gratidão. Muito obrigado também. Muita luz. Adorei. Muita luz para você. Gente, eu vou encerrar essa live daqui um minutinho, talvez ela já vai cair. Então, eu já convido a todos para vocês ficarem por aí, que daqui 2, 3 minutinhos eu volto com a Fer, porque temos o sorteio da sessão de Theta Healing, temos a novidade sobre o curso na semana que vem e falaremos um pouquinho também sobre esse bate-papo com o Nelson. Nelson, mais uma vez, gratidão, né, a todas as pessoas também que acompanharam, que estão aqui. E que, enfim, e não posso deixar de agradecer a Fer e a todas as terapeutas do Prana pela oportunidade e por aprender cada dia mais e evoluir como ser humano. Gratidão. Gratidão. Tchau, gente, até daqui a pouquinho, já volto.